amarelo mesmo. Vermelho aí não ia dar certo mesmo. Vamos continuar com o amarelo. Brincadeiras à parte, vamos começar, não é? Meus irmãos, quem está com a revista, nós vamos iniciar. Eu não sei a página, porque na revista do professor a página é diferente, mas é a lição 3, tá? Procure aí, lição 3, 14, página 14. Bom dia, que bom que você está aqui, que bom que nós podemos estudar a Bíblia, que bom que nós podemos aprender juntos, né? Essa sequência agora nós estamos estudando personagens do Novo Testamento, né? Gente que fez, sabendo um pouco sobre essas pessoas. E hoje nós vamos estudar um personagem muito interessante, que pouco se sabe sobre ele, na verdade. Somente o evangelista João fala sobre ele, os demais não falam. Mas nós vamos estudar um homem muito interessante, né? Que provavelmente enfrentou algumas batalhas que podem ser muito semelhantes àquelas que nós enfrentamos, né? Então, nós vamos estudar sobre Nicodemos, que foi um discípulo oculto do Senhor. E, ao final da lição, você vai poder concluir se esse título está correto ou talvez não tão correto, né? Mas o interessante é que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Nicodemos, tá? Tem um microfone a mais para quem for ler ou for perguntar? Vamos só nos organizarmos aqui. Aí vamos fazer a leitura bíblica. Você pode abrir a sua Bíblia em João 3. E nós vamos começar lendo João 3, de 1 a 15. Pronto? Rafael mesmo pode ler para a gente essa primeira etapa, João 3, de 1 a 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Se você observar esse texto inicialmente, parece que é uma conversa desconexa, né? Nicodemos chega dizendo: olha, nós sabemos que tu és mestre em Israel. Aí Jesus já vem logo com nascer de novo. Aí nascer de novo, e Nicodemos diz: mas como que pode isso? Aí Jesus está falando do Espírito e de repente está falando do vento. Parece que a coisa está meio desconexa aqui, né? Mas nós vamos descobrir que não há desconexão nenhuma. Há muita beleza nesse texto, né? Até essa tradução que o Rafael leu, que eu acredito que é a nova versão atualizada, né? Eu acho que ela perde um pouco a
poesia desse texto, né? Porque esse texto ele é muito poético. Inclusive, o jogo de palavras que tem nele se perde na nossa língua, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lá, primeira pergunta, antes da gente dizer quem Nicodemos é, por que Nicodemos foi falar com Jesus à noite, nós vamos debater tudo isso. Eu quero te perguntar o seguinte: quantos aqui trabalham ou estudam? Muito bem. Agora, a segunda pergunta é: no seu trabalho ou na sua escola, faculdade... também é trabalho, né? E é muito trabalho, né? Todo mundo sabe que você é cristão? Onde você trabalha ou onde você estuda? As pessoas sabem que você é um cristão? Se a resposta é sim, o que é que você fez para as pessoas saberem que você é um cristão? Teve que falar, será? E as pessoas falaram assim, não acredito. Pode ser duas reações, né? Não acredito. Não, podem ser reações muito positivas, claro, mas pode ser não acredito. Ou pode ser só podia mesmo. Por quê? Porque é aquele crente que gosta de ficar dando alfinetada em todo mundo o tempo inteiro. Aí a pessoa fala assim, só podia ser, né? Então. E a última pergunta é: qual foi a reação das pessoas quando souberam que você é um cristão? As pessoas nos chamam de crentes, né? Não usam esse termo cristão. Algumas usam evangélico, né? Mas é muito difícil a pessoa dizer, nossa, você é um cristão. A maioria das vezes vai ser, você é crente, você é evangélico. Por quê? Porque o Brasil é um país massivamente cristão. Quem não é nada é cristão, não é? Então, as pessoas se julgam cristãs. Por uma condição que a gente, inclusive, vai ver no texto de hoje, que é a condição de achar que Jesus Cristo era mesmo um mestre especial, era um cara especial, né? Então, eu me julgo cristão. Então, a pergunta geralmente é se é crente, se é evangélico, né? Mas são só formas diferentes de dizer que nós somos cristãos. Porque também nós não somos os únicos cristãos, tá? Católicos são cristãos, tá? Os espíritas eu não saberia dizer com convicção, porque ainda que eles acreditem em Jesus, não acreditam em Jesus como o único Senhor e Salvador, logo não estariam classificados como cristãos, tá? Adventistas são cristãos, tá? Você pode ter aí suas diferentes opiniões sobre a igreja. Então, nós não somos os únicos cristãos. Nós somos cristãos batistas, cristãos evangélicos, como você prefira chamar. Mas eu vou dar a oportunidade, se você tiver aí algum testemunho para contar de por que as pessoas no seu trabalho sabem que você é cristão, ou como foi que elas descobriram isso, você vai poder primeiro pedir o microfone e depois compartilhar o seu testemunho conosco. Temos alguém? O Everton. Bom, eu trabalho no banco e, esse tempo atrás, uns meses atrás, eu fui promovido, subi para um setor acima e através assim da minha atitude, do meu comportamento, o jeito de falar e tudo mais, tem um rapaz, um homem que trabalha do meu lado e falou para mim assim, você tem cara de crente, porque eu sou cristão, crente raiz, e você é crente. Aí eu falei assim para ele assim, como você sabe? O seu comportamento. Todo esse tempo que você está aqui, 2 meses, eu percebi que você tem um comportamento diferente, o jeito de andar diferente, o jeito de conversar com as pessoas diferente, o jeito de abordar as pessoas diferente. Você é uma pessoa paciente e dá para ver que você tem muito amor no coração. Foi o que ele me passou. Que bênção, Everton, que bênção. Na verdade, meus irmãos, as pessoas deveriam saber que nós somos cristãos mesmo antes de nós falarmos, né, pelas nossas atitudes. Mas e é interessante que, às vezes, você conhece alguém também, e de pouco conhecimento com aquela pessoa, mesmo que vocês não tenham falado em nada de Bíblia, você já fala assim, esse aí é crente também.
Não é? Tem gente que tem cara de crente e nome de crente, aí fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Tipo, se você encontrar o Josias, logo você vai pensar, é crente, né? Agora, tem pessoas que não têm nem o aspecto físico que você fala, tem cara de crente, e nem o nome, né? Então, o que tem que evidenciar? O duro é quando tem cara de crente, nome de crente e comportamento não é de crente. Aí é triste. Ô, Nídia, Fala, Roger. quando eu cheguei aqui, em 2005, eu estava sem trabalho, vocês sabem disso. Aí eu entreguei o currículo para a Miriam, e ela levou para o Fernando, mas só que antes disso, não deu certo, e eu entrei na Rudnick. Sabe, fiquei 1 ano na Rudnick, no Móveis Rudnick aqui. E na entrevista da Rudnick, eram 40, né? Eu nunca mexi com móvel, não conhecia do Paraná, não sabia nada, só era vendedor. E aí, dos 40, tiraram 8. Os 8 eu estava no meio. Dos 8, fizeram uma dinâmica lá na agência e encheram a mesa de coisas. Era cola Prit, era grampeador, era pregador, era tudo. E estava o gerente da empresa lá, o Paulo Santana. Aí falou, gente, agora pega um desses aqui e vende o Paulo Santana. Né? Aí eu peguei cola Prit e vendi. Acabei me destacando, eu acho, né? Mas beleza. E aí, fiquei nos 3. E aí teve entrevista com o Paulo. Aí, quando eu fui conversar com o Paulo, ele falou assim, nós conversamos um tempo, ele perguntou para mim, você é crente? Ele falou bem assim, você é crente? Eu falei, eu sou. De que denominação? Não, falando assim, você é da Igreja Batista? Eu falei, eita. Ô, Jesus, revelação para o homem. Né? Foi bem assim. Sou da Igreja Batista. Mas até perguntei, por quê? Como que você sabe, né? O seu jeito de lidar aqui com o pessoal. Eu percebi isso aí. Então, realmente, às vezes é assim, ó, às vezes não é viver um tempo com a pessoa percebe de você assim. Isso é muito bom. Né? Um olhar nosso, um sorriso nosso, você ajudar o outro, mesmo sem conhecer o seu colega para vender também, faz assim, depende, ajudar, entendeu? Eles percebem a diferença da pessoa. Né? Então, para a glória de Deus, foi assim que eu entrei na Rudnick. Muito bom compartilhar aí das experiências de vida dos nossos irmãos, né? E que sirva de um desafio para nós. Se você trabalha ou estuda com pessoas que não sabem que você é um cristão, então se pergunte por quê. Por quê? E se pessoas sabem, então a pergunta que nós devemos fazer é: o que elas pensam pelo fato de eu ser cristão? Eu sou um modelo, eu sou alguém confiável, alguém que, se a pessoa precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra de sabedoria, ela vai contar comigo? Ou então, se é uma exortação, ela vai considerar aquilo que eu estou dizendo? Porque nem sempre a gente vive só de elogios para as pessoas, de, olha, vai ficar tudo bem. Às vezes nós somos chamados para dizer a verdade, para dizer, olha, assim você vai se afundar. Né? Com graça, com sabedoria, mas às vezes necessário. Então, nisso tudo a gente precisa refletir. Nós precisamos ser aquilo que a Bíblia diz, pequenos cristos, né? Imitadores de Cristo. Paulo nos fala o quê? Sede, pois, imitadores de Cristo, como eu também o sou. Né? Porque nós não vamos imitar Paulo, nós vamos imitar Cristo. Certo? Então, vamos lá. Nicodemos é uma pessoa de quem pouco se fala, mas aquilo que a Bíblia diz sobre ele nos leva a reconhecer o papel importante que desempenhou. O seu encontro com Jesus, em João 3, mostra claramente seu desejo e dificuldades de servir a Cristo. Nicodemos era um fariseu. E quando a gente ouve assim, era um fariseu, você já pensa assim, não prestava. Por quê? Porque parece que sempre nós achamos que os fariseus eram somente aquelas pessoas que queriam utilizar a palavra como uma forma de obter benefícios pessoais e de colocar nas outras pessoas uma sobrecarga que não existia. Mas, na verdade, é como hoje, meus irmãos, quando as pessoas dizem assim, o fulano é pastor. Tem o joio e tem o trigo. Tem os pastores seríssimos e tem os pastores que estão dando um péssimo testemunho. Então, entre os fariseus também existiam pessoas sérias, como Nicodemos, como Paulo. Pessoas que, ainda que equivocadas nas suas interpretações, desejavam fielmente servir a Deus.
Você sabe que para chegar onde Nicodemos chegou, um fariseu e um membro do Sinédrio, o Sinédrio era um tribunal civil e religioso. Tá? Ali estavam as maiores autoridades dos judeus. Lembra que os judeus estavam sob domínio romano nessa época, então eles não eram as maiores autoridades do Estado, mas tanto que não poderiam crucificar Jesus sem a aprovação dos romanos. Por isso, Jesus é mandado a Pilatos. Tá? Mas, dentre os judeus, o Sinédrio, que era composto pelos fariseus e os saduceus, que tinham diferentes interpretações, o Sinédrio era a maior autoridade do povo judaico. Ali eram julgadas as leis civis, na medida daquilo que Roma permitia, e as religiosas. Então, Nicodemos era um cara realmente muito importante. E vale dizer que a caminhada do menino judeu até chegar ao Sinédrio era uma caminhada muito difícil. Aos 10 anos, todos os meninos eram alfabetizados, aprendendo os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Tá? Aos 10 anos, eles deveriam ter já esses livros totalmente decorados. E eram submetidos à primeira prova. Aqueles que tinham um excelente desempenho ficavam, os que não tinham voltavam para suas casas e iam aprender o ofício dos seus pais. Depois eles começavam a estudar também os profetas, Isaías e os demais livros, e aos 12 anos eles eram submetidos de novo aos doutores da lei. Somente aqueles que se destacavam prosseguiam. Os que não conseguiam se destacar voltavam para suas casas e iam exercer as atividades dos seus pais. Seu pai na época, né? E assim ia, até que eles fossem aceitos por um dos líderes, por um dos sacerdotes, por um dos membros do Sinédrio. Para quê? Para que eles fossem ensinados aos pés. Lembra lá que Paulo fala o quê? Que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Eles eram ensinados por esses líderes para que eles pudessem estar preparados para suceder este homem quando ele partisse. Então, chegar aqui onde Nicodemos chegou, quer dizer que ele se destacou uma vida inteira. O conhecimento dele da palavra era muito. A posição social dele era muito privilegiada também. Mas, embora a Bíblia nos fale pouco sobre Nicodemos, poucos textos, nós vamos ler todos hoje, o que nos parece é que Nicodemos realmente era um homem íntegro e um homem que buscava servir a Deus. E quando ele se depara com Jesus, ele tem um choque de dizer quem realmente é este homem. O início do texto que nós lemos diz que ele chega para Jesus e diz assim: bem sabemos que és mestre, e que as coisas que você faz só podem proceder de Deus. Porque Jesus já estava famoso, já vinha fazendo muitos milagres, já incomodava os fariseus e os saduceus. Então, Nicodemos busca saber quem, de fato, Jesus é. Quem é que fez essa pergunta também para Jesus? Olha, você é mesmo o Cristo? João mandou seus discípulos lá para perguntar isso para Jesus. Né? E esse momento da pergunta de João é um momento muito interessante, né? Porque é já ao final do ministério de João. Ele já batizou Jesus, ele já viu o céu se abrir, ele já ouviu Deus falando. Ele já tinha dito: está chegando aquele que eu não posso nem desatar a sandália dele. Quando Jesus quer batizar, ele fala: mas como? Como que eu vou batizar você? E ao final, a pergunta que João pede que os discípulos façam é: vai lá e pergunta para ele: és tu o Cristo? Por quê? Vamos ouvir opiniões. Por quê? Esse momento da pergunta de João.
Como diz o pastor Felipe, esse momento, eu não vou falar nada, fale para o seu irmão, é só você pensa na pergunta para beber água. Porque João estava sofrendo, meus irmãos. Ele estava preso. Ele sabia que estava na iminência de provavelmente ser morto. Tá? Então, João estava num momento de grande sofrimento. E quando nós estamos passando por grandes sofrimentos, a nossa fé pode titubear. E Deus não é um acusador para dizer assim, como você ousa sofrer? Como você ousa questionar se você está sofrendo? Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. E Ele nos entende. Mesmo quando, no momento de sofrimento, nós questionamos. E a resposta que Jesus dá para João é igualmente interessante, né? Ele fala assim, olha, vai lá e diz para ele, os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem. Por quê? Porque João tinha conhecimento suficiente para saber que esta era a resposta da oração dele. Só Deus pode fazer isto. Então, quando nós sofremos, a gente pode titubear. Você não pode apostatar da fé, mas titubear a gente pode. Deus nos entende. Deus sabe que o sofrimento mexe conosco, em diferentes modos e proporções para cada um, não é? Então, o texto começa nos dizendo que que Nicodemos, vamos esquecer João agora, era um homem muito importante. O nome Nicodemos significa conquistador do povo. Era um líder, era um membro do tribunal civil e religioso dos judeus. E aí ele vai nos dizendo que ele foi falar com Jesus à noite. E aí, às vezes, a gente condena muito Nicodemos por isso, porque a conclusão que nós chegamos é sempre a mesma, né? Ele foi falar com Jesus à noite por um motivo específico que já está na nossa cabeça. Então eu pergunto a você, por que Nicodemos procurou Jesus à noite? À noite. E aí, alguma ideia? Por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Não ser visto. Pelo que ele era, pelo grupo de pessoas que estava, né, sempre ao redor dele, né, os fariseus ali junto com ele, e ele tinha ainda, né, que conhecer Jesus, eu vejo. Então, ele foi lá conversar com Cristo para conhecê-lo melhor, e já sabendo que, né, eu sei que tu és, né, veio de Deus, mas eu vejo também que é nesse sentido de que ele não podia ir de dia, que as pessoas iriam vê-lo ali. Então, ele preferiu ir à noite para ter uma conversa tete-a-tete com Cristo ali. Mais alguma opinião sobre isso? Talvez pelo fato de ser à noite, tranquilo para Jesus, que trabalhava o dia inteiro. Talvez pelo fato de ser à noite, né? Porque Jesus o dia inteiro em suas atividades, e ele certamente também, e se costumava ter algumas boas conversas à noite, né? Talvez seja essa a possibilidade. Muito bem. Mais alguma opinião sobre isso? Eu vou dizer para você que as duas hipóteses são possíveis e há uma terceira ainda. Havia um costume de procurar os mestres à noite. Você vai ver lá Sócrates, muitas pessoas ele atendia à noite, né? Por quê? Porque era esse tempo de mais calmaria, quando a pessoa podia ter uma proximidade, quando a pessoa podia fazer perguntas mais diretas. Então, pode ser que Nicodemos tenha ido pelo medo que ele tinha de ser visto com Jesus? Sim, pode ser. Existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade que não tenha sido isso. Tenha sido somente um costume da época. De quando eu quero uma reunião mais calma, mais próxima, onde eu posso fazer perguntas mais diretas, então eu procuro à noite esse mestre. Porque imagina, durante o dia era uma multidão já seguindo Jesus. Muita gente querendo milagres, muita gente querendo ouvir o que Jesus falava. Então existe uma grande possibilidade que não tenha nada a ver com o medo de ser visto, mas com o costume da época. Agora, nós não podemos descartar a possibilidade que também tenha sido para não ser visto.
Porque a Bíblia não nos diz. Se a Bíblia nos dissesse, foi por isso que Nicodemos procurou Jesus à noite. Então era por isso, e não tinha o que discutir. Mas como a Bíblia não é clara, existem essas duas possibilidades. E essas possibilidades também nos levam a entender um pouco qual é a nossa visão de Nicodemos, né? Por quê? Porque se ele foi à noite, por ser um costume, porque ele sabia que poderia ter uma proximidade maior com Jesus, demonstra uma coisa. Se ele foi à noite porque ele tinha medo de ser visto, demonstra outra coisa. Mas a Bíblia, de fato, não nos diz, tá? O fato é que ele estava interessado e queria conversar com Jesus. Fosse de dia ou fosse de noite, ele queria conversar com Jesus. E tenha sido a motivação dele uma ou outra, o importante é o quê? Ele foi até Jesus. Ele se interessou por quem Jesus era e foi até Jesus. Eu sei que você vai lá chegar em João 7 ainda, 50, lá em 51, né? Tem lá esse texto. Mas lá declara que ele não, ali pelo menos ele não mostrou medo, né? Ah, não. Até alguns estudiosos dizem que esse efetivamente teria sido o momento em que Nicodemos assume sua fé, né? Não mostrou medo, que aí nós já estamos bem na frente, já, né, Jesus já para morrer e tudo mais, né? Então, pode ser que Nicodemos tenha crido em Cristo como o Messias, porque, veja, ele disse assim, nós sabemos que tu és mestre e que as coisas que você faz só podem vir de Deus. Mas ele não disse, eu sei que tu és o Messias. Não foi isso. São coisas diferentes. E hoje em dia, nós vivemos com muitas pessoas que dizem o quê? Não, eu sei que Jesus era mestre. Não, eu sei, Jesus foi o cara mais elevado que já pisou na terra. Os muçulmanos acreditam que Jesus era um profeta. E muitas segmentos religiosos que a gente consideraria seita acreditam que Jesus veio como um profeta. Mas isto não é suficiente. E o que a Sueli, que é o microfone. E o que Jesus ensina para Nicodemos nesse momento é exatamente isso. Nicodemos vem com o discurso pronto. Eu sei que tu és mestre, que tudo que tu fazes provém de Deus. E Jesus já corta e diz o quê? Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Ué, Nicodemos perguntou, como é que eu faço para ver o reino dos céus? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nicodemos não perguntou nada disso. Jesus já foi no âmago, né? Exatamente. Sueli? Nicodemos, na posição em que ele estava, se ele se posicionasse publicamente como seguidor de Jesus, acarretaria uma coisa contra ele? Acarretaria a perseguição dos pares dele, né? Ele não perderia necessariamente o seu cargo no Sinédrio por isso, mas, obviamente, ele passaria a ser perseguido e discriminado. Isso ensina uma coisa para nós, cristãos. Às vezes a gente tem um medo de ser discriminado, né? Ai, não, deixa para lá esse fato de eu ser cristão, porque as pessoas vão me discriminar, vão me zombar, vão achar que eu sou bobo, né? Nós estamos vivendo nesse mundo em que os nossos filhos enfrentam isso aí também. Porque a gente chega numa certa idade, embora nós somos todos jovens, mas chega numa certa idade que você já não dá muita importância para isso. Ah, o fulano vai achar isso se souber que eu sou crente. E daí? Né? E daí? Mas, quando os nossos filhos são pré-adolescentes, adolescentes, jovens, a discriminação é algo muito mais difícil. E, por vezes, eles não querem sofrer essa discriminação, né? Então, o que aconteceria com Nicodemos se ele professasse sua fé em Jesus como Messias? Pode ser que houvesse alguma artimanha política para que ele perdesse sua posição, qualquer coisa assim. Mas, provavelmente, o maior problema que ele enfrentaria seria a discriminação. Seria a perseguição por parte dos seus pares, né?
porque ele era um homem respeitado, ele era um doutor da lei. Então não seria tão fácil que ele perdesse a sua posição por isso. Então vamos lá. Nicodemos chega a Jesus então, e eu já disse a vocês que a primeira fala dele é o quê? Nós sabemos, né, que tu és mestre e que as coisas que tu fazes provêm de Deus. Mas qual realmente era a pergunta que Nicodemos queria fazer a Jesus? Qual realmente? Porque ele não pensa que só se andava a pé naquela época, né? Alguns mais ricos, Nicodemos podia ter um animal, né? Mas eram esses os meios de transporte. Nicodemos vai até Jesus à noite para não fazer pergunta nenhuma, só para dizer, olha, eu sei que o Senhor é um mestre, eu sei que o Senhor faz milagres, e esses milagres vêm de Deus. A pergunta efetiva de Nicodemos foi aquela que Jesus respondeu sem que ele perguntasse. Por quê? Um traço interessante da personalidade de Jesus é que ele não era uma pessoa de muita enrolação, né? Muita conversa para boi dormir, né? Não era. Ele já ia direto ao ponto. O negócio é esse aqui, é isso aqui que você tem que saber. Exatamente. Ele tinha só 3 anos para tudo que tinha que acontecer, né? Então, veja que em 3 anos, Jesus fez tudo o que tinha que fazer, 3 anos de ministério, né? A pergunta de Nicodemos era aquela que Jesus respondeu. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. E daí se segue um diálogo muito interessante, né? Mas, de fato, Nicodemos foi procurar Jesus para quê? Na sua cabeça, você pensa que Nicodemos procurou Jesus para quê? Eu acho que ele não era nascido de novo. E ele queria uma resposta de Jesus como nascer de novo. E eu vejo assim que Nicodemos é uma figura que existe em todo lugar. Não adianta a gente estar na frente, não adianta a gente ser pastor, não adianta a gente ter conhecimento, a gente cantar, a gente gostar de estar aqui reunidos com os nossos irmãos. Se a gente não nascer de novo, isso não vale nada. Então, Nicodemos, ele era o doutor lá, o que sabia de tudo, mas ele não era nascido de novo. E Jesus, ele conhece o meu coração. Ele conhece o nosso coração. Não adianta eu passar uma coisa que eu não sou. Né? Então, eu acho que ele não era nascido de novo e ele queria Jesus. Exatamente isso. Nicodemos, embora conhecesse muito a palavra, conhecesse muito tudo que eles tinham dos profetas, do Pentateuco, faltava algo. Faltava algo. Algo que ele viu que Jesus talvez pudesse dizer qual era a resposta para essa pergunta que ele tinha. Qual era a resposta para essa pergunta que ele tinha? E que ele, na verdade, não chega nem sequer a fazer, porque Jesus já vai respondendo. Já sabia. Já sabia. Vocês lembram lá da passagem com o jovem rico? Jesus já sabia qual era a resposta para ele. Já sabia. Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você me siga. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Não mandou. Mas aquele rapaz, Jesus sabia que era isso que ele precisava ouvir. Era isso que faltava para ele. Jesus deixou que Nicodemos falasse primeiro, por sua vez o tratou com reverência, chamando-o de rabi. Esse foi o termo que Nicodemos usou para se referir a Jesus, né? Reconhecendo que Deus estava com ele por causa dos milagres que ele operava. Depois Jesus respondeu. E o que Jesus lhe disse foi direto à sua grande necessidade, nascer de novo. Não é uma questão de aderir a Jesus, de simpatizar com Jesus. E aí nós já falamos, muitos hoje são simpatizantes de Jesus.
Mas a Bíblia diz que se nós não crermos em Jesus, não confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não nascermos do Espírito, não seremos salvos. Então, uma coisa é você simpatizar com a figura e a história de Jesus. Outra coisa é você acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E aí, neste texto de João 3, é que está o versículo mais conhecido da Bíblia, que resume todo o Evangelho, que Deus enviou Jesus para morrer, para que nós pudéssemos sermos salvos. Então, você não vai chegar ao céu. A Bíblia nos diz que a salvação é por crer e confessar. E não por simpatizar. Eu simpatizo com Jesus, sim. Jesus foi um cara incrível, né? Muitas pessoas fazem isso. Algumas odeiam a simples ideia do cristianismo, mas algumas são simpatizantes. Pois Viver uma vida de igreja, viver uma vida de vendo a comunhão, vendo o trabalho, vendo pregações, ouvindo pregações, louvando a Deus, e no final... Cara, não sente isso, né? É difícil, né? E talvez porque o que precisa é justamente se achegar a Jesus à noite, né? No sentido de sozinho, em silêncio, dela, né? Exatamente. E dizer, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu estou sabendo de muitas coisas, mas eu não tenho Espírito. Porque Jesus aqui está falando de ter o Espírito Santo, né? Nídia, posso também? Eu acho que também tem essa separação que às vezes a gente faz entre o Salvador e o Senhor, né? A gente até crê na salvação, mas muitas vezes, e falo por mim assim, de muitos problemas que já tive por não entender o senhorio de Jesus. Então assim, ele salvou, beleza, mas tá tudo bem. Mas não é só isso, né? Porque ele nos chama a uma vida de servo. Não que isso, por isso eu vou conquistar a salvação, ele já deu. Mas eu acho que quando se separa essa questão de senhor, de Salvador e Senhor, porque que sempre a gente, né, assiste os batismos, é uma pergunta que sempre vem quando me falam, né? Você crê que Jesus é o seu único e suficiente? Essas duas palavras sempre me pegam. Jesus é único e suficiente para mim? Então, eu sempre tento refletir sobre isso. Assim, então, Muito bem. Jesus, então, realmente fazia coisas maravilhosas, mas ele mesmo deixava claro que nada do que ele fazia era por ele próprio, mas por Deus que o enviou. Este era um momento que ele era um homem, né? Jesus encarnado. Então, ele sempre deixou claro. Isso que Nicodemos fala para ele, né? E tudo que você faz, nós sabemos que vem de Deus, é porque Jesus dizia isso. Tudo que eu faço como o Pai pelo Pai que me enviou. E Jesus ensinava com grande autoridade, a Bíblia diz, né? E isso incomodava muito os fariseus e os saduceus. Não é diferente de hoje, meus irmãos, penso eu. Porque eu penso que você consegue identificar sem muita dificuldade quando uma pessoa fala na unção do Espírito e quando ela fala só por um conhecimento intelectual. Porque o conhecimento intelectual de algumas pessoas é fantástico, é muito grande, mas não há unção do Espírito, né? Então parece que falta a autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. A expressão, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, deve ter soado estranho aos ouvidos de Nicodemos. Parece que Jesus reconheceu a surpresa de Nicodemos, porque ele disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus declarou que sem a implantação da vida do Espírito, não havia salvação. Jesus ensina que o homem natural não herdará a vida sobrenatural sem a conversão vinda do arrependimento e do Espírito. Isso está no 1º capítulo de João também. Quando Jesus fala assim, você tem que nascer de novo, essa palavra pode ser interpretada como de novo ou do alto. Tá? São duas possibilidades de interpretação. Então, você pode encontrar traduções da Bíblia que vão ter, você precisa nascer do alto.
tá? Ou nascer de novo. A gente poderia até dizer que você precisa nascer do alto de novo, né? Porque esse realmente é o fato. E quando Jesus fala que Jesus mesmo vê, né? Nicodemos pergunta, mas como é que pode isso? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo, um homem adulto, um homem velho? Como isso é possível? E aí Jesus vai dar a ele essa explicação de que aquele que nasce da carne é carne. Nós somos seres humanos, biologicamente gerados, com todas as características biológicas, que é uma loucura negar, tá? Nós somos gerados biologicamente com características biológicas. Quem nasce da carne é carne. E quem nasce do espírito é espírito. E aí Jesus começa a falar do vento. Porque essa palavra espírito e a palavra vento são a mesma palavra, meus irmãos. Então, na verdade, isso é um tanto poético, né? Porque você pode usar também, porque o vento, Jesus está dizendo, o vento vai para onde quer, vem. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Mesma coisa o espírito. Você não consegue saber qual vai ser a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é livre para agir. Você não consegue colocar o Espírito Santo numa caixinha. Você não consegue dizer o Espírito Santo vai agir aqui no Brasil só. Não. É como o vento. E essa similaridade do Espírito e do vento é muito interessante, porque no dia de Pentecostes, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, o que a Bíblia fala? Que foi o som de um vento muito forte. Então, essa é a poesia do texto, né? Um jogo de palavras, tanto o vento quanto o Espírito. Mas a questão é, você tem que nascer desse Espírito. Porque o que nasce do espírito é espiritual, mas o que nasce da carne é carnal. E isso não era suficiente, porque Nicodemos era nascido da carne, conhecedor da Bíblia, nos moldes que eles tinham à época, claro, né? Velho Testamento, como nenhum outro, e ainda precisava nascer de novo. Precisava receber o Espírito. Tá? A ideia hoje não é destrinchar esse texto, ele seria texto para uma aula inteira, né? Só sobre o diálogo de Jesus, mas para deixar claro que esse homem, ainda que fosse da importância que era, da inteligência que era, do conhecimento que tinha, ele precisava da mesma coisa que nós precisamos: nascer do Espírito. Por isso é tão importante que, além de trazermos os nossos filhos para a igreja, a gente consiga conduzi-los a entender a fé como um novo nascimento, não como uma obrigação de estar na igreja. Porque um dia eles vão se libertar de nós. E aí pode ser que isso já não seja mais interessante. Então, eles precisam ver a ação do Espírito nas nossas vidas. Quanto mais os seus filhos veem a ação do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você faz, maior a probabilidade de que ele entenda a fé como ela realmente é. É claro que a fé é individual, cada um tem que nascer de novo. Não é uma imposição. É claro que a Bíblia nos diz que nós devemos estar juntos, devemos trazer nossos filhos, devemos ensinar nossos filhos em tempo e fora de tempo, mas você não vai enfiar uma fé na marra na cabeça do seu filho. Não vai. Só o Espírito Santo é que pode fazer a mudança que precisa ser feita nas nossas vidas. Fala, Rogério. Nide, rapidinho. Teve um irmão em Campo Mourão, bem complicado, né? E um dia ele disse, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, esse é um ponto que nós não temos nunca que pensar assim. Nós nascemos rementosos da carne, mas o Espírito tem que mudar a nossa vida. Nós não somos mais assim, revoltado, ou tudo tem que brigar, criar contenda, sabe? Então, nós temos que mudar. O Espírito que entra em nós, quando nós nascemos de novo, do alto, né? Tem que fazer uma transformação em nossa vida. Se não houve transformação, ele não entrou. Porque quando ele vem para transformar. Né? Exatamente. E Jesus segue, então, seu diálogo com Nicodemos, fazendo uma menção à serpente no deserto. Vocês lembram lá que os israelitas estavam sofrendo com
doenças decorrentes de mordidas de serpente. Aí Jesus diz, olha, você levanta uma serpente, quem olhar para ela vai ser curado. A serpente não curava ninguém, era a obediência à ordem de Deus. Tá? A serpente não curou ninguém, nunca. Mas isso era um simbolismo, meus irmãos, isso era um simbolismo de Jesus. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos que importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, antecipando para Nicodemos o que ia acontecer com ele. Dizendo, olha, você é conhecedor das Escrituras, não é? Você sabe que isso é uma analogia para alguma coisa. E o Filho do Homem, eu, o Deus encarnado, preciso ser levantado, como foi levantada a serpente. E aí, vou lembrar para vocês daquele texto belíssimo em que Jesus diz o quê? Que ele, quando fosse levantado da terra, todos atrairia para ele. Certo? Então Jesus vai à frente com Nicodemos, anunciando a ele, em termos que ele podia entender, por ser um doutor da lei, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Então, depois dessa conversa, nós não temos mais notícias de Nicodemos. Eles conversaram, Jesus fez um resumo para ele de quem ele era e de como ele poderia ser salvo, e aí Nicodemos está tocando a vida dele. A Bíblia não diz que ele saiu do sinédrio, porque ele não saiu, porque na frente nós vamos descobrir que não. E também não diz que ele passou a professar Jesus. O que também é provável que não, pela reação que os pares dele vão ter na próxima fala dele. Então, Nicodemos, provavelmente, se naquele momento creu em Jesus como o Messias que eles esperavam, como o Filho de Deus, ele não professou publicamente esta fé. Não professou. Mas aí nós vamos para o capítulo 7 de João. E aí eu vou pedir para alguém ler para nós João 7, de 45 a 52. O microfone, Priscila. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o sabem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então, Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então, aqui nós temos algumas respostas, né? A fé de Nicodemos não era pública. Tanto que a questão no versículo 48, creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? A fé de Nicodemos não era pública. E nesse momento, talvez, para defender Jesus, Nicodemos tenha dado um passo de coragem. De dizer assim, escuta, mas a nossa lei é condenar um homem sem ouvi-lo. Porque pensem que aqui eles voltam sem prender Jesus e dizem o quê? Gente, nunca teve um homem que falasse com essa autoridade. Isso quer dizer o quê? Não deu nem coragem de prender ele. Talvez a esperança de Nicodemos é que se Jesus fosse ouvido, como determinava a lei, que se um homem fosse acusado de alguma coisa, ele fosse ouvido sobre esta acusação, Jesus pudesse dissuadir também o sinédrio, pela autoridade que havia no seu modo de falar. E ele sofre logo uma represália. Né? Ele é logo zombado, quando ele diz assim, olha, mas por acaso a nossa lei diz que nós... Isso aí está acontecendo assim muito, né? Falando em direito agora, né?
Por acaso a nossa lei diz que nós podemos condenar uma pessoa sem ouvi-la? Nossa lei diz muitas coisas que hoje em dia estão sendo simplesmente ignoradas, infelizmente, né? E aí o que eles falam? Por acaso você é da Galileia também? Examina e verás que da Galileia não surgiu nenhum profeta. Eles estão dizendo, esse homem não é nem profeta. Da Galileia nunca veio sequer um profeta. Então, Nicodemos, pela primeira vez, talvez, tenta se posicionar, achando que não, se Jesus for ouvido, essas coisas vão mudar. Mas sofre logo uma represália. E a Bíblia não relata se ele retrucou, a Bíblia não relata se ele tentou fazer alguma coisa, ou se ele só se calou e falou, bom, eu fiz o que eu podia, né? Nós não podemos nos calar. Né? E, às vezes, quando a gente sofre uma reprimenda é difícil, mas no Brasil, claro, né? Uma zombaria por sermos cristãos, isso aí não deve nem afetar a gente. Nem afetar, pelo contrário, é uma oportunidade de reafirmar os nossos princípios. E isso incomoda pessoas, constrange. Geralmente, quando uma pessoa está zombando da outra, quando é sarcástica, o risinho sarcástico, né, é uma pessoa que não tem argumentos. Então, você não precisa se preocupar com isso, nenhum de nós precisa. Agora, nós precisamos lembrar também que nós temos uma posição privilegiada em relação a muitos dos nossos irmãos no mundo, que não sofrem essas reprimendas ridículas. Sofrem realmente prisão, sofrem morte, perdem seus bens, suas famílias são ameaçadas por professarem a sua fé. Nós precisamos entender também que existem missionários em locais onde eles sequer podem falar da fé. Não pode falar de Jesus, mas eles são missionários ali. Pedindo a Deus discernimento para as pessoas que podem ser alcançadas. Mas nós podemos falar. Então, a nosso chamado é para falar. Para falar. Para viver e para falar. Tá? Sabe aquela frasezinha lá? Em todo tempo prega o evangelho. Se for necessário, fale. Aplicada da forma correta, ela está correta. Aplicada da forma errada, ela está errada. Porque o nosso chamado é ide, pregai. Ensinando. Você pode fazer isso sem falar, mas o chamado primordial é falar. Proclamar. E só se proclama falando, tá bom? Mas é claro, muitos dos nossos irmãos estão pregando o evangelho sem poder falar. Porque não podem, é uma situação diferente. Parece que naquela noite Nicodemos reconheceu que Jesus era o Messias e assim Nicodemos nasceu de novo. Eu vou fazer uma ressalva para esta frase da revista, porque ela começa com parece, porque a Bíblia não nos afirma isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Nicodemos continuasse achando Jesus um profeta sensacional e não queria que ele fosse injustiçado. E pode ser que ele realmente tenha se convertido. Parece que Nicodemos não teve coragem de declarar publicamente que ele era seguidor de Jesus o Nazareno. Mas ele não era o único. Abra aí sua Bíblia em João 12, 42. Quem tiver com o texto fácil e quiser ler para nós, pode ler. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus o expulsassem da sinagoga. E eu vou ler o 43, que eu não pedi para ler, mas o 43 nos dá uma conclusão sobre isso e fala o seguinte: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ainda que a gente admire Nicodemos como um doutor da lei que procurou a Jesus, nós não sabemos se ele não está incluso aqui, ó.
que, como outros, também creram em Jesus, mas não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, que era o local de adoração, né? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que às vezes nós não acabamos por corromper a nossa fé porque nós queremos mais a glória de homens do que a glória de Deus? Nós não queremos ser taxados daquela pessoa que, nossa, é o crente meio chato, né? Não faz nada. Você não precisa ser chato, mas você precisa ser diferente. Não é aquela pessoa que, nossa, eu não vou no churrasco na casa da Nídia porque lá não vai ter cerveja. E eu só vou se tiver cerveja. Ué, não vai então. A gente precisa aprender a se posicionar. E quando as pessoas nos confrontam com isso, a sua resposta tem que ser clara. Tem que ser dizer, meu amigo, eu gosto demais de você, ia ser um prazer te receber na minha casa. Mas na minha casa a gente não tem esse costume. Pronto, acabou. Eu estou dando um exemplo muito simples, né? Ou quando você precisa dizer não, de dizer, olha, não, realmente isso aí não faz parte das coisas que eu acredito que são boas para mim, não vou fazer. Contrário à fé que eu professo. Se posicionar. Hoje em dia, nós precisamos nos posicionar com sabedoria. Não estou falando para você ficar arrumando briga, para ficar toda hora alfinetando pessoas, não é isso. Mas abençoar pessoas e saber que nós temos uma postura. E as pessoas passam a nos respeitar. Não, a minha postura é essa. A minha postura é de não propiciar a outros aquilo que eu acho que não é bom. E não ter medo, como talvez Nicodemos teve, de perder alguns privilégios, de perder um lugar no sinédrio, ou de não poder entrar na sinagoga, não é? Pois é, vamos lá. Mais tarde, Nicodemos se destacou de algum modo perante seus colegas no sinédrio. Os principais sacerdotes haviam mandado os guardas prenderem Jesus, mas eles voltavam dizendo, jamais alguém falou como este homem. E os fariseus reagiam como diante dessas falas? Furiosos, né? Então, esse texto que Nicodemos faz referência está em Deuteronômio, onde a lei estabelece que o acusado precisa ser ouvido. Não mudou isso. Até hoje o acusado precisa ser ouvido. Se não é feito isso da forma adequada, a lei está sendo quebrada. E para que Jesus fosse crucificado, a lei foi quebrada. De várias formas. Porque o sinédrio queria atingir um fim que ele efetivamente conseguiu atingir. Por fim, nós temos um último relato sobre Nicodemos. Abra lá em João 19, 38 a 42. Quem quiser pode ler para nós. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha... 38 a 42. Tá. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Veja que essa é a última aparição de Nicodemos, com José de Arimateia. José de Arimateia pede o corpo a Pilatos, certo? E aí diz,
O texto diz que quando ele vai buscar o corpo, com ele estava Nicodemos. Então nós não sabemos se ele foi também junto pedir o corpo a Pilatos ou não. Mas sabemos que ele foi junto para buscar o corpo e que ele investe um valor que deve ter sido muito significativo nesses 35 litros de óleo feito com mirra e aloés, para que o corpo de Jesus fosse preparado para ser sepultado num sepulcro novo, cumprindo então todas as profecias que havia sobre Jesus. Essa é a última aparição. A conclusão de muitos estudiosos é que, ao fazer isso, de fato, Nicodemos reconhecia Jesus como o Messias. E nessa atitude, então, ele é reconhecido como um seguidor de Cristo, certo? O fato é que, durante a sua trajetória, ele não professou publicamente a sua fé. Pode ser que, deste momento em diante, com tudo que sucedeu depois, ele tenha professado a sua fé. E que a conclusão de João, ao relatar isso, seja de que ele, de fato, era um discípulo de Cristo. Tá bom? Você vê que são vários que tinham essa mesma postura, porque aqui é próprio José de Arimateia, tá vendo? Ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. Mas ele também era um dos discípulos de Jesus. José de Arimateia, o texto diz claramente que ele era um seguidor de Jesus, mas se mantinha em segredo por medo, né? Por medo das perseguições. Agora, nós vamos concluir, então, pensando em algumas questões. A primeira é: quais são os maiores obstáculos em sua vida que o impedem de falar da sua fé em Jesus? Quais são? Esse obstáculo não é o medo de morrer, porque aqui no Brasil ninguém morre por ser cristão. Esse obstáculo não é o medo da prisão, porque aqui ninguém vai preso por ser cristão. Então, resta a cada um de nós responder. Se existem obstáculos que nos impedem de falar da nossa fé, quais são eles? Provavelmente eles estão muito mais ligados a você mesmo do que a qualquer represália efetiva, né? Você efetivamente tem coragem de assumir que é crente ou prefere não tornar sua fé pública? José de Arimateia e outros tinham uma justificativa. Nossos irmãos da igreja perseguida têm uma justificativa, mas nós não temos. Você já passou por alguma situação delicada por ser crente? Como você reagiu? Devido ao horário, eu não vou abrir para você contar suas experiências, mas eu espero que você já tenha passado. É bom que você tenha passado. Isso é sinal que a sua fé realmente está incomodando. Isso é sinal que algumas pessoas reagem à sua fé por terem medo dela ou porque ela ofende as pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus colocou nos homens essa capacidade de saber que estão em pecado, que estão errados, que estão fazendo coisas erradas. Ainda que ele não saiba discernir isto é um pecado, mas sabe que está fazendo coisas erradas. Então, eu espero que a sua fé já tenha te colocado, sim, em alguma situação de constrangimento, alguma situação de zombaria. E aí você passou por isso e falou: "Ih, foi nada. Vou continuar mostrando a todo mundo qual é a razão da minha fé." Tá bom? Conclusão. Deus, em sua infinita sabedoria, registrou na Bíblia as lições de vida de cada personagem mencionado. Nicodemos nos ensina a importância essencial do novo nascimento, sua sabedoria e comprometimento com a vida nova, mesmo nos altos círculos sociais. Nicodemos também nos ensina que o verdadeiro cristão não pode esconder sua fé em Jesus por muito tempo. Eu discordo da conclusão desta revista, tá? Discordo, mas a gente não precisa concordar com tudo que a gente lê, a não ser com a Bíblia, claro, né? Mas eu penso que com a vida de Nicodemos nós aprendemos muitas coisas. E aprendemos que não importa quem nós somos, por mais importante que você acha que é, se você não nascer de novo, seu destino é o mesmo do analfabeto, é o mesmo de qualquer pessoa, porque nós precisamos nascer do Espírito. O nosso nascimento espiritual é o nascer do Espírito. Certo? Tem avisos para serem projetados.